Você tá lá felizão porque acabou de comprar um SSD novinho e ele acabou de chegar. Você acabou de tirar da caixa, nunca nem ligou ele nenhuma vez. Aí beleza, eu vou usar esse case aqui que é um adaptador de SATA para USB 3.0. E vou conectar ele agora pela primeira vez. Nesse meu PC aqui eu já tenho um SSD e um HD instalado. E agora eu vou conectar o SSD novo que está aqui no adaptador USB. Olha o barulhinho. E... cadê? Por que não apareceu aqui? Ó, a luzinha tá acesa aqui, ó, tá conectado. E nada do SSD aparecer aqui. E aí, deu ruim? O SSD já veio pifado com defeito de fábrica? Ou esse adaptador USB que não tá prestando? Não, calma, é coisa bem simples de resolver. Aqui no meu computador mesmo, clica com o botão direito lá nele e vai em gerenciar. Ele vai abrir essa outra janela aqui com esse gerenciamento do computador. Aí você vai lá, procura e clica aqui em gerenciamento de disco. Aí aqui ele já aparece tudo, ó. Aparece os dois discos, né, o HD e o SSD que eu já tinha no computador e esse SSD de 250 GB que eu acabei de plugar. Se você olhar aqui no status, olha, aparece como online, online e online, só que esse que eu acabei de conectar, ele está escrito aqui como não alocado. Então é coisa simples, é coisa de inicializar esse SSD. Eu vou deixar essas janelas aqui de lado a lado para vocês verem, ó. Eu clico com o botão direito aqui em qualquer lugar e clico aqui em novo volume simples. Ele vai abrir esse assistente aqui. Na primeira tela você só clica em avançar. Aqui você vai selecionar qual que é o tamanho do volume. De padrão, ele já vai deixar preenchido toda a capacidade disponível do SSD. Então eu vou criar um volume só para ocupar todos, né, os 250 GB lá do SSD. Clique em avançar. Se você quiser pode escolher uma outra letra aqui, eu vou deixar como E mesmo. Avançar. E nessa tela aqui você pode escolher um outro nome. Eu vou colocar aqui como backup Win 10. E vocês já vão entender o porquê. O resto deixa como está mesmo, clique em avançar e concluir. E ó, aqui já ficou azulzinho, tá em formatação. Acabou de formatar, ele já abriu a janela aqui e ó o que apareceu aqui. Backup Win 10. Se eu clicar aqui com o botão direito em propriedades, olha lá. 232 GB livre para usar. Aí só para confirmar, eu vou desconectar o USB e conectar de novo para vocês verem o que acontece aqui. Então vamos lá. Desconectei. Ele sumiu aqui do gerenciador de disco e sumiu aqui da tela do meu computador. Vou conectar de novo. Beleza, certinho. Nossa, Todd, obrigado. Eu achei que eu tinha comprado um SSD e tava bichado, tava pifado. Já tava xingando aqui o vendedor. Ufa, que alívio. Só que tem mais coisa legal que dá pra fazer aqui no gerenciamento de disco. Vamos supor que você quer formatar o Windows. Só que você tem um monte de jogo, um monte de foto, arquivo, tudo salvo ali no mesmo disco. Você pode, por exemplo, dividir o SSD em dois volumes separados, salvar todos os seus arquivos em uma metade e a outra metade deixar só o Windows e formatar só aquela parte. Ou, por exemplo, fazer um dual boot, né? Você dividir o disco, numa metade você instala um sistema operacional, por exemplo, o Windows, e na outra metade você instala um outro sistema operacional, por exemplo, o Linux. E é mais ou menos isso que eu quero fazer aqui no meu computador. Eu tô com a versão do Windows 10 instalada aqui e eu tô segurando para fazer a atualização. Por quê? Porque tudo que eu preciso aqui, o OBS, que é esse programa que eu uso para gravar esses vídeos, o programa de edição de vídeo, o programa de edição de foto, a Steam, que eu uso para jogar de vez em quando ali, eu já tenho certeza que todos eles rodam certinho no Windows 10. Quando lançou o Windows 11, ele veio cheio de problema de drivers ali, alguns programas travavam, dava pau. Então, para quem usa o computador para trabalhar, nem sempre é interessante você ir lá fazer o update logo que lançou o Windows 11. Agora já passou algum tempo, eles já arrumaram alguns bugs e agora eu me sinto mais confortável de começar a experimentar o Windows 11. Só que se por acaso algum programa que eu uso ali der incompatibilidade não rodar direito, eu não posso ficar parado. Então o que eu vou fazer? Esse SSD aqui é o meu principal, ele é de 1 TB e está com o Windows 10 instalado e todos os meus programas aqui. E eu quero fazer o clone desse SSD para esse outro aqui. Só que olha o que acontece. Esse SSD aqui, ele está com 539 GB utilizados, ocupados. E esse outro aqui, o tamanho dele é só de 232. Então não dá para fazer o clone direto aqui. O que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar um pedaço desse SSD
e deixar todos os meus arquivos, né? Fotos, vídeos aqui do canal, vou deixar tudo em um lugar só, separado, num volume separado. Eu vou pegar um segundo pedaço aqui desse SSD e deixar só o Windows 10 e os programas instalados aqui. O que ficar aqui tem que ser menor do que 230 GB, porque eu quero clonar essa parte aqui do Windows 10 para o outro SSD e deixar ele guardado como backup. E por último, eu vou pegar um outro pedaço desse SSD e instalar o Windows 11 aqui. Então, tanto o Windows 10 quanto o Windows 11, eles vão ter acesso à biblioteca de arquivos aqui, biblioteca de jogos. E eu vou conseguir usar qualquer um dos dois ali para fazer os meus testes. Se eu ver que está tudo rodando certinho, sem nenhum problema tal, eu venho aqui, formato essa parte aqui do Windows 10 e posso deixar aqui o Windows 11 ocupando todo o resto do SSD. Porque olha aqui, dos 500 e poucos gigas lá que estão ocupados nesse SSD, 237 aqui é só de jogos. Então se eu separar essa biblioteca de jogos aqui da Steam em outro volume, acho que eu já consigo fazer o clone ali do Windows 10 tranquilo. Então bora lá, a gente volta aqui no gerenciamento de disco e agora eu vou começar a dividir o meu SSD. Essas partições aqui de sistema, partição de recuperação, esse que tem o nome de partição EFI, né, EFI, essas partições não dá para mexer, tá? Quando você instala o Windows, ele cria essas partições e lá dentro tem arquivo que roda para inicializar o Windows. Então você não deveria mexer e também nem dá, tá? Se eu clicar com o botão direito aqui, olha que não tem nenhuma opção aqui destacada, não consigo mexer em nada. Mas eu vou aqui nessa parte aqui, ó, de inicialização, arquivo de paginação, tudo. Eu clico com o botão direito e vou aqui em diminuir volume. Aqui para mim já aparece o tamanho total do disco, o espaço que está disponível. De padrão, ele deixa preenchido já o total disponível, né? Eu vou arredondar aqui para 300 GB. E vou clicar aqui em diminuir. Aí, olha o que aconteceu. Já ficou um pedaço aqui que está não alocado. Se eu for aqui e atualizar, olha como é que está aqui. Tá 413 GB livres de 953. Só que a gente acabou de alterar isso aqui. Não tem mais, entre aspas, não tem mais 253 aqui. Vamos atualizar. Ó, já viu? Tá com 120 GB livre de 660 GB. Então assim, o SSD ele é de 1 TB, ele continua tendo 1 TB, só que eu diminuí o tamanho desse volume para 660 GB. O restante ali eu posso usar para criar um outro volume. E é isso que a gente vai fazer agora. Nesse espaço não alocado aqui, eu clico no botão direito, vou em novo volume, avançar, deixa preenchido automático aqui com todo disponível, vou deixar isso aqui mesmo. Vou deixar qualquer letra padrão aqui mesmo. Eu vou dar o nome aqui de biblioteca, que vai ser a biblioteca dos meus arquivos, fotos e tal. Avançar, concluir. Beleza, criou um novo volume aqui. E olha aqui como é que ele aparece. Tá vendo? Biblioteca na letra F. Então eu continuo só com 3 discos físicos ligados aqui, tá? Tinha o SSD e o HD que já estavam instalados no computador. E o SSD que está aqui no case externo. A gente fez uma divisão lógica, uma divisão virtual aqui do SSD. E agora o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer uma limpa, apagar umas coisas que eu não preciso e ensinar para vocês como mover a biblioteca de jogos ali da Steam e as pastas ali de documentos, vídeos e downloads na Steam, que é bem fácil. Você vai lá no menu e depois em configurações, vai aqui na opção de downloads e depois aqui na opção de biblioteca da Steam. Eu vou adicionar um outro caminho aqui e eu vou selecionar aquele volume biblioteca que a gente criou. Aí agora tem as duas aqui. Eu só vou lá, seleciono os jogos, clico aqui em mover e coloco e seleciono aqui a biblioteca. Então agora beleza, os jogos já foram aqui pro volume F aqui, já tá tudo aqui. Quando você vai no meu computador, essas pastas aqui já são criadas de padrão, né? Imagens, vídeos, documentos, downloads e tal. Então, por exemplo, se eu quiser remapear essa pasta de vídeos aqui para, em vez de ocupar espaço no C2 pontos, ela começar a ocupar espaço aqui no F, eu clico com o botão direito, vou em propriedades, eu vou aqui na aba local, clico aqui em mover, aí eu seleciono lá o F2 pontos, vou criar uma pasta só para ele, vídeos, e selecionar essa pasta aqui. Então ok, ele pede para confirmar se você quer mudar isso mesmo de local, então sim, e ele já vai transferir aqui. Só para vocês não ficarem com dúvida, tá? Se eu for aqui no meu computador e nessa pasta vídeos, olha o caminho aqui, este computador e vídeos. Então parece que está no mesmo lugar, não mudou nada. Só que vamos criar aqui uma nova pasta de teste. Teste. Se a gente for lá no F2 pontos e clicar aqui em vídeos, olha quem tá lá.
Aí eu vou reorganizar aqui todo o resto das pastas e eu mostro ali para vocês o resultado final só. Então esse daqui é o resultado final, pessoal. Eu deixei offline aqui o meu HD só para ficar mais fácil de enxergar. Só o SSD aqui. Ficou dividido aqui, ó, uma partição para o Windows 10, outra para o Windows 11 que eu ainda vou instalar. E a parte da biblioteca que ficou os jogos ali, essas coisas. Aí ficou desse jeito. O C2 pontos que está com o Windows 10 instalado, tá lá com 166 GB ocupado só. Então eu consigo fazer o clone para esse SSD de 240 GB. E eu tenho mais 160 GB aqui nessa partição para eu conseguir instalar o Windows 11 e testar ele. Eu vou explicar a instalação passo a passo do Windows 11 num vídeo separado, porque para instalar uma conta local ali sem precisar ficar logando na conta da Microsoft é meio chatinho. E se você quiser saber como clonar o Windows, já tem esse vídeo aqui no canal que eu uso uma ferramenta chamada Macron Reflect para fazer isso. Dá uma conferida lá. E é isso, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, tenham aprendido um pouco ali sobre o gerenciador de discos. Às vezes, quando você faz um clone, uma formatação, pode ficar faltando algum detalhezinho que você tem que fazer nessa ferramenta aqui e agora você já sabe resolver. Então se curtiu o vídeo, deixa o seu like aí e se inscreve no canal para mais TechTod. Todo episódio começando a se transformar curiosos em entusiastas. Aí beleza, eu vou usar esse case aqui que é um adaptador. Aí beleza, eu vou usar esse case aqui que é um adaptador de SATA para USB tipo 3. Tipo 3 não.